Bom dia, meus amores. A gente vai falar um pouco sobre construção de gráficos, né? Nosso conteúdo de Matemática 2, dando continuidade ao assunto que a gente está estudando, né? A gente vai falar um pouco sobre a construção de gráficos. Vocês podem e quiserem acompanharem pelo livro, vocês vão abrir o livro na página 176 e 177, tá bom? Aí a gente tem aí duas tabelas. Nós temos aqui duas tabelas. Essas tabelas são os nossos bancos de dados, ok? Então, toda vez que eu quiser construir um gráfico, que eu quiser criar um gráfico, eu vou precisar do meu banco de dados, né? Então, eu vou precisar de informações que me levem para a realização da construção desses gráficos, né? Então, aí a gente tem essas duas tabelas. Na primeira tabela, a gente tem, que é a tabela A gincana da escola Bom Saber. Nós temos as equipes, divididas em equipes e a quantidade de pontos. E na tabela B, nós temos a arrecadação de agasalhos na gincana da escola Bom Saber. E nós temos os itens arrecadados e a quantidade de itens, ok? Na tabela A, a gente vai criar, a partir dela, um gráfico de barras, ok? Na tabela B, a gente vai criar um gráfico de setores, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, né, para poder produzir os nossos gráficos, né, a gente vai necessitar do auxílio, tá bom? De uma régua, tá? A gente vai necessitar do auxílio de uma régua, tá? Essa régua pode ser a régua comum, vocês estão acostumados, tá bom? Ou pode ser o esquadro, né? Também pode ser utilizado como régua. Mas pode ser a régua comum, tá bom? O que a gente utiliza. Então, inicialmente, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é a realização dos eixos, ok? Esses eixos, eles são perpendiculares. O que quer dizer, tia? Eixos perpendiculares. Que esses eixos, eles vão formar um ângulo de 90 graus. É isso que quer dizer perpendiculares. Então, a gente vai precisar de um eixo, traçar um eixo, uma linha reta, tá? Não observa da tia não, porque não vai ficar reta, tá? Então, vamos traçar um eixo na horizontal e vamos traçar um eixo na vertical. Quando eu realizar o traço, a construção dos nossos dois eixos, um eixo horizontal e um eixo vertical, né? Então, eu vou formar assim, ó, um ângulo de 90 graus, ok? Então, tracei os meus dois eixos, né, ó. Ou seja, dois traços perpendiculares, ou seja, um eixo horizontal e um eixo vertical. Eu vou para o meu segundo passo, tá bom? O que vai ser o meu segundo passo? Só um minutinho aqui, gente. Pronto. O que vai ser o meu segundo passo? De acordo com os meus eixos que eu já tracei, eu vou nomear os meus eixos. Os meus eixos que vai estar na horizontal e o meu eixo que vai estar na vertical. Como assim nomear? Um eixo vai representar equipes e o outro eixo vai representar a quantidade de pontos. Então, aí você está construindo um gráfico de barras. Tia, como é que eu vou fazer essas barras? Vou fazer as barras na horizontal, né? Assim. Ou eu vou fazer na vertical, assim. Né? Pode ser dessas duas formas. Gráficos de barras pode ser dessas duas formas, né? Então, aí fica ao seu critério, tá bom? Você pode traçar suas barras tanto na horizontal quanto na vertical. Fica ao seu critério se você for construir o gráfico, ok? A gente vai fazer essas barras na vertical, tá bom? Então, se eu vou fazer na vertical, então quem vai ficar no meu eixo horizontal vai ser as equipes. Quem são as equipes? Tucano, arara azul, beija-flor
Tuiuiu e o Bem-te-vi, né? Essas são as minhas equipes. Então, quem vai ficar no meu eixo horizontal, as minhas equipes. Quem vai ficar no meu eixo vertical? A quantidade de pontos, ok? A quantidade de pontos. Terminou, nomeou com as equipes e a quantidade de pontos lá em cima. Então, agora você vai para o terceiro passo. Ok? Terceiro passo. O que é que vai ser o terceiro passo? Vai ser você delimitar a quantidade de pontos. Tucano fez 55, Arara Azul fez 40, Beija-Flor 35, Tuiuiu 30 e Bem-te-vi 25. Então, você vai marcar a quantidade de pontos. E aí, tia, como é que eu faço para representar cada ponto, né? Você vai estabelecer um padrão. Se vai ser de 10 em 10, se vai ser de 5 em 5, se vai ser de 20 em 20. Vai de acordo com aquilo que você achar melhor que se encaixe. No nosso caso, desse gráfico que está sendo construído, ele vai ser feito, o intervalo de classe dele vai ser de 10 em 10, ok? Poderia ser de 5 em 5? Poderia, tá bom? Ficaria um pouco maior, mas poderia ser de 5 em 5. Então, a gente vai fazer de 10 em 10, ok? Então, agora a gente vai marcar aqui, ó, onde tem a quantidade de pontos, o espaçamento de um intervalo para o outro. Então, isso tem que ter o mesmo intervalo, gente. Não adianta começar do 0 e ir pro 10. Depois do 10, você colocar o 15. Você tem que seguir o padrão de 10 em 10, de 5 em 5, de 20 em 20, de 100 em 100. Vai de acordo com os dados. Você vai ver o intervalo de acordo com os dados, o que se adequa melhor para o seu gráfico, ok? Agora, a gente vai para o quarto passo. A gente já numerou de 10 em 10. Não é isso? Então, agora a gente vai fazer as nossas barras de acordo com a quantidade de pontos. A equipe Tucano marcou 55 pontos. Como eu tô indo de 10 em 10, então 50 vai ficar entre, né? 55 pontos vai ficar entre 50 pontos e 60 pontos. Então, ele vai ficar ao meio, entre 50 e 60. Então, fiz a minha barra, né? Representando 55. Arara Azul fez 40 pontos. Então, vou fazer a minha barra até chegar nos 40 pontos. Beija-Flor fez 35. Então, 35 pontos vai ficar entre 30 e 40. Tuiuiu fez 30 pontos. Então, sua barra vai ficar bem no 30. Bem-te-vi fez 25. Então, vai ficar entre o 20 e o 35. Ok? Se seu gráfico tiver uma fonte, quando finalizar o seu gráfico, você vai escrever a fonte dele. Quem é a fonte do seu gráfico? No caso, a fonte é a escola Bom Sabor. E o que mais que eu vou escrever no meu gráfico, tia? Exatamente. Você vai escrever o título. Qual é o título? É o mesmo da tabela. Gincana da escola Bom Saber, ok? Não pode deixar de escrever o título do seu gráfico e a fonte do seu gráfico, ok? Vamos para o próximo. O próximo, a gente vai construir um gráfico de setores utilizando a tabela B, que é a arrecadação de agasalhos da gincana da escola Bom Saber. Que aí nós temos os itens arrecadados, que são roupas, cobertores e pares de calçado, e a quantidade referente a cada um deles, ok? Então, vamos lá. Se nós vamos construir gráficos de setores, o gráfico de setores, gente, ele é dado em porcentagem, na sua maioria das vezes. Então, nós não temos na tabela as informações em porcentagem. Nós temos os itens e a quantidade de cada item, que essa quantidade de cada item representa o quê? Representa a nossa frequência. Vamos voltar lá para a tabela. Só um minuto. Pronto, aqui é a tabela.
Essa quantidade aqui está representando a nossa frequência. A partir daí, eu posso encontrar a frequência relativa, porque a frequência relativa ela é dada em quê? Em porcentagem. Isso mesmo. Se eu encontrei em porcentagem, eu já posso colocar no gráfico de setores. Então, vamos voltar lá para o nosso gráfico de setores. Então, vamos pegar o item pares de calçados. Vamos calcular a porcentagem dele, que é a mesma coisa que calcular a frequência relativa. Como é que eu calculo a frequência relativa? Frequência relativa, não é isso? É igual ao número de frequências dividido pelo total de ocorrências vezes 100, não é isso? O nosso número de pares de calçado é 95. Então, vai ficar 95. O total de arrecadações é 380 sobre 380 vezes 100. Então, vai ficar 95 vezes 100, que vai dar 9.500, dividido para 380. Então, 9.500 dividido para 380 dá 25. Ok? Mas esse resultado é representado em quê? Exatamente, em porcentagem. Então, os calçados, eles estão representando 25% do nosso gráfico de setores. A gente pode calcular também o ângulo, gente, para o gráfico de setores. Como é que eu já descobri a porcentagem, que é 25. Então, o nosso gráfico de setores, né? Ele é o quê? Circular, né? Desconsidere o meu círculo aí, tá? Ele é uma circunferência. Uma circunferência, ela é dividida, né? Ela contém, no total, 360 graus. Então, eu vou calcular 25% de 360 graus. Tá bom? Vai ficar 25 sobre 100 de 360. Então, vai ficar 25 vezes 360 dá 9.000 graus, dividido por 100, que dá 90 graus. Então, 25% representa 90 graus no meu gráfico de setores. 90 graus, gente, ele forma um ângulo reto, facílimo. Então, 25%, né, representa esse ângulo reto aí. Então, a gente vai desenhar. Vamos lá, desenhar. Primeiro, a gente vai pegar nossa régua, o nosso compasso e o nosso transferidor. Vai desenhar com o transferidor uma circunferência, né? Perdão, a gente vai desenhar com o compasso, né? A nossa circunferência, acho que eu não tenho em casa. Então, tenta desenhar manualmente, né? Com o auxílio de uma moeda, por exemplo, se for necessário. Que a moeda fica o círculo perfeito, né? Depois, você vai pegar uma régua, ou pode ser o seu transferidor. Mas como você pode não ter em casa, pode alegar que não tem em casa, né? Você pode vir aqui ao meio do seu círculo que você já tinha feito, né? Fazer uma linha reta, ok? Então, você dividiu ele em duas partes. Então, se eu dividir algo em duas partes que representa 100%, né? Ele inteiro representa 100%, quer dizer que cada uma dessas partes, essa parte de baixo está representando 50%, essa parte de cima também 50%. Então, se eu dividir 50% ao meio, fico com quanto? 25%. Então, você já traçou aqui, então você divide aqui ao meio, não é isso? Divide ao meio, que aí vai representar o quê? 25%. Dividiu ao meio, representou os seus 25%. Aqui. 25%. Foi só os calçados. Mas dá para fazer com todos os outros, que é a roupa, as roupas e os cobertores. Fazendo com todos os outros, tá bom, gente? Aqui eu não vou fazer individual, já fiz do primeiro só como exemplo. Nós vamos ficar com 45% dos pares de sapatos,
Perdão, 30% para os cobertores, 45% para as roupas e os 25% que a gente já tinha calculado os pares de sapatos, ok? É importante que vocês tenham o transferidor, né, gente? Para vocês estarem fazendo as medições, caso seja necessário vocês construir, né, um gráfico de setor. Bom, que acho que vocês vão precisar utilizar, se vocês forem construir, né, se as questões pedirem para vocês construírem um gráfico de setor, aí vocês vão necessitar. Mas eu acredito que não é que eu passei para casa, atividade de casa, não vai pedir para construir o gráfico, né? Ele já vai estar construído e ele já vai estar dividido em partes, onde cada partezinha está representando 1%, tá, gente? Isso é do exercício de casa de vocês que eu estou falando. Na página 180, questão D, vocês já vão ter o círculo, a circunferência desenhada, e ela já está dividido em 100 partes iguais. Então, cada pedacinho representa 1%. Então, vocês não vão precisar, né, de utilizar nem o compasso nem o transferidor para estar colocando os dados que ele vai pedir, tá? Vamos para os gráficos em linhas agora, tá? Nós temos aí essa tabela, que é o faturamento da empresa de Cláudio no primeiro semestre de 2018. Aí nós temos os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, que representam o primeiro semestre, e o faturamento em reais, né? E eu quero transformar esse banco de dados aí da tabela e colocá-los em um gráfico de linha. A primeira coisa que eu vou fazer é desenhar o meu eixo horizontal e o meu eixo vertical, sendo eles perpendiculares, igual a gente fez nos gráficos, para os gráficos de barras. Então, desenhei o meu eixo horizontal e o meu eixo vertical. Eu vou completar com o faturamento e com o mês, né? Então, aqui embaixo eu vou colocar os meses. No eixo horizontal eu vou colocar os meses, janeiro, fevereiro, março, maio e junho. E na vertical eu vou colocar o faturamento, tá? O faturamento, eu acho, foi mais adequado a gente colocar uma diferença, como vocês podem observar aí, nos intervalos variando de 1000 em 1000, tá bom? A gente começou o gráfico de 0, aí tem esse intervalozinho bem aqui, como vocês podem observar, ó, tá? Pra gente não preencher de 0 até 10.000, a gente colocou esse intervalozinho bem aqui, ó, dizendo que para baixo tem mais valores, tá bom? Aí a gente colocou isso aí. Então, a gente fez depois, em seguida, começando 10.000, aí ficou 1.000. Aí a gente começou 10.000, aí ficou 11.000, 12.000, 13.000, 14.000, 15.000 e 16.000, ok? Aí a gente ficou de acordo com o faturamento mais próximo que estava apresentando lá. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai, com uma régua, movimentar as linhas nos meses. Vamos lá, no mês de janeiro, a gente tem 14.589. Então, 14.589, ele vai estar entre o 14.000 e o 15.000. Então, a gente fez uma base que ele estava aqui. Então, a gente colocou em cima do mês de janeiro, fez uma base onde ele estava. Traçou a linhazinha. Se vai subir ou se vai descer, você vai observar o próximo mês. Como o próximo mês subiu para 15.136, então a sua linhazinha ela deve subir no seu gráfico. Ela subiu para próximo de 15.000, um pouquinho acima de 15.000. Depois, desceu ou subiu o faturamento? Desceu, porque passou de 15.136 para 13.024. Então, a gente desceu. Próximo mês, caiu para 10.689. A gente desceu mais ainda. Próximo mês, caiu para 11.440. Desceu mais ainda, né? Mês de maio. Mês de junho, 12.462. Então, subiu um pouquinho. Então, a gente vai fazendo essas ondas de acordo com os valores. Vai aumentar ou vai diminuir entre os valores apropriados, tá bom? Na atividade de casa,
Se vocês tiverem qualquer dúvida na hora de fazer, tá bom? Podem estarem mandando mensagens pra mim, que eu estarei tirando as dúvidas de vocês, tá bom, gente? Qualquer dúvida mesmo que a dúvida pareça ser uma dúvida besta, pode estar enviando mensagem que eu respondo vocês, tá bom? Terminar de assistir o vídeo, vocês terminarem, comentem lá pra mim saber que vocês estão assistindo, tá bom? Tchau, gente!